E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bem, tão felizes? Feliz ano novo para vocês, olha só. Iniciando já é dia 2024. 20 de janeiro. 20 de janeiro e a gente tá aqui, ó, no primeiro episódio de 2024. Bronzeados. Eu sei que vocês estavam com saudades. Bronzeados você, né? Eu tô na brancura só aqui. Aí você nasceu em desvantagem. Tá vendo? É duro. É isso. Mano, como é que você tá? Eu tô bem demais. Eu tô tá bronzeado mesmo, maravilhosamente. mano? Eu tô, né? Você pescou muito nas férias, mano? Um pouquinho. Não pesquei o tanto que eu queria, não. Até porque eu tô gravando hoje. Esse episódio já tá lá pra frente. Mas vai fazer um mês que eu entrei de férias. As férias do Vona é o dia inteiro no telefone. Férias eu só não tô viajando. O dia inteiro resolvendo pepino no telefone. Mas glória a Deus, gente. Estamos trabalhando. Estamos aqui. Eu tô feliz porque estamos de volta com o Hub. Pra eles, a gente acabou de voltar da praia. É verdade. Pra gente, a gente vai amanhã. Você vai ver, a gente vai ter acabado de voltar da praia. A gente ainda vai. É isso. Estamos de volta. Muito feliz. Muita novidade no Hub. Vocês viram a identidade visual nova. Cara, tá acontecendo muita coisa muito legal. Muito legal. Já segue a gente no Instagram para vocês não perderem o tanto de coisa que tá acontecendo. Muita coisa que a galera vai poder participar. É verdade. Muita coisa. Mas essa daí não conta ainda não. Calma aí. Não. Mas ó, já tem quadro novo que já vai estrear agora, Hub Responde. Já vai ter um quadro meio da Carla. Muito que a gente precisa marcar com o pastor Juscelio. Necessita. Que eu quero ir lá na sua casa fazer esse quadro. Opa! A gente vai fazer um quadro sobre relacionamento, eu e a Carla. Ó, tem muita coisa legal pra acontecer. Tem outras pessoas que também vão fazer parte do time agora. Vão entrar no time. É isso. 2024 vai ser incrível e você tem que estar aqui com a gente. Show de bola. É isso. Cá estamos. Estamos aqui no meu ateliê. Maravilhoso, como sempre. Mais uma vez, mais um ano aqui, com o Samuel Cacheta no meu ateliê. Nas costas também. Samuel Cacheta aqui atrás de mim. Vocês estão vendo? Para que lado que eu vou para ver ele? Aqui, ó. Foi. Ele tá ali. Ele se pôs, mano, pra ele ficar aparecendo o tempo todo. É um gênio. Ele é assim. Esse homem é um gênio. Trabalhando o branding dele. Mas, ó, venha conhecer o meu ateliê. É um espaço de arte terapia. Um monte de tela em branco aqui legal. Bota um macacão, tinta pra todo mundo. Você vem com a turma da igreja, com a turma do trabalho, da faculdade. Vem uma galera. Se quiser, vem com ONG, vem com tudo. Vem com o jeito que você quiser. É um monte de tela e você vai... Quem sabe tem um artista aí dentro de você nem tá sabendo. Vem pra cá conhecer. Com certeza. Aqui na descrição tá o contato dele. Meuateliê.arteterapia e agenda aí o seu horário porque é muito legal. É isso. E cá estamos com ele. Nosso convidado que foi um dos virais, muito pedido. Um dos virais mais necessários desse país. Muito pedido. Um dos assuntos mais necessários. Ó, não é porque você tá aqui não. Eu já falei isso até em outros podcasts. Quando perguntam assim, mas qual que foi os melhores pra você? Tá no nosso top 5 Eu jogo o teu episódio ali no top 3, top... Tá ali que foi... Tá, sério? É verdade mesmo. Foi muito legal. Quem calou a boca de vocês? O Juscelio tá lá. Deixou a gente quietinho. Porque todo mundo zoava que o Brunão falava demais, né? Sim. O Bruno não parava de falar. E teve 2 episódios que... Os 3. Não, foi 2. Foi dele e do David Ricker. Não, teve o Teve mais uns 2 aí. Tá vendo? Você nem lembra qual foi. Teve. Que o Brunão ficou aqui, Gilberto Araújo. O Brunão ficou quietinho. Gilberto Araújo. Foi só absorvendo. Absorvendo ali a parada. Então, é um bom termômetro. É um maravilhoso. E aí é muito legal a gente estar começando 2024, mais uma vez com você, Juscelio de Souza. Olha aí. Agora veio. Olha, o estádio tá cheio. Que espontaneidade. Que jogão. Pastor, muito bem-vindo novamente. E uma honra receber o senhor aqui, de verdade. Muito obrigado, gente. Obrigado. Desde o nosso último encontro aqui, foi tão gostoso e houve uma conexão tão maravilhosa. E a gente já meio que se percebe ou se sente um pouco amigo, né? Foi muito bom. Com certeza, foi mesmo. Com certeza. E pro Hub mesmo, a gente teve muito retorno, assim, muito comentário, muitas pessoas falando que foram abençoadas, testemunho daquele episódio. Então... foi muito legal. Inclusive, teve Reels que até viralizou. Sim. Nós fomos com alguns milhões de views. Sabia disso? Eu não sou muito bom nessas coisas. Você nem viu? Aqui tá, já faz tempo, já que, né? Vai estar lá para baixo, mas teve Reels que... Não, eu não sou muito bom nisso. Nem muito, nem pouco, na verdade. Mas o pessoal lá em casa, meu genro, falou sobre uns movimentos que teve. Foi bem bacana. Amém, amém. Quanto mais pessoas forem
alcançadas pela mensagem, a gente fica muito grato por isso. Nós fomos impactados pela mensagem. Demais, demais, demais. Já faz um ano? Faz quanto tempo? Você lembra? Rapaz, para mim, quando passou 6 meses e 10 anos, é a mesma coisa. Já é a mesma coisa, né? O mesmo poder. Já não lembro mais. Ó, tem um Reels aqui com 1.200.000. Nisso ainda a igreja estava em fase de construção, reforma. Então não faz um ano, não. Não, né? Porque Ou ia entrar um negócio assim. Porque nós inauguramos ou entramos no novo espaço mês 7. Nós começamos a reforma em março para abril. Eu acho que então, quando eu já estava naquela situação onde eu já sabia... Aqui, até achei já a data, 24 de outubro de 22. Só que foi 22. Não, então faz um ano. Faz um ano e pouco já. Não, então estava planejando algo ainda. Não, então estava no espaço anterior, mas na verdade eu, em janeiro de 2023, eu recebi um comunicado que o prédio da igreja, onde a gente pastoreia em Campinas, tinha sido desapropriado pela prefeitura. Nossa! Do dia para a noite, me deram 30 dias para sair. Nossa! E com 1 ano e meio de aluguel, eram 5. Então, estava totalmente despreparado, psicologicamente, nossa, financeiramente, fazer a mudança de uma foi vez. Dia 4 de janeiro, foi bem estranho, foi bem complicado, mas aquilo também me introduziu numa experiência nova, de um desafio que me esticou de um jeito, e hoje a gente está vivendo um novo muito bacana. Fomos para um espaço novo, o pastor Jean, que está aqui comigo, estava ali sofrendo com a gente. Foi muito bacana, assim, como a gente foi esticado e hoje a gente olhar para trás e não foi bom de viver, mas foi bom de vencer. Então, lindo, né? Você foi lá agora? Eu acompanho, né, pastor? Então é impressionante. Quantas pessoas lá? Bom, embaixo a gente tem, eu acho que vai dar umas 2.500 cadeiras embaixo. Tem a galeria que a gente não mexeu ainda. Até não queria algum momento que vocês pudessem ir lá, mas estou esperando chegar o ar-condicionado daqui 30 dias. Dá uma sofridinha, né? Nós estamos sofrendo, porque foi tudo muito assim. Primeiro a gente teve que fazer a adaptação, construir basicamente, mas o ar-condicionado chega daqui a 30 dias. E tudo que se fala é macro, né? Tudo muito grande. Tudo é muito grande. Eu estava conversando com a minha esposa, as coisas cresceram muito nas nossas frentes de atuação, né? Tanto no Mevan Missão Sudeste, quanto na plataforma, quanto na igreja local. Eu estava até falando para minha Lulu, acho que foi a primeira vez que eu senti uma dor que eu sempre trabalhei para não senti-la. Acho que foi a primeira vez que eu me senti maior do lado de fora do que do lado de dentro. Sério? E eu sempre trabalhei para isso não acontecer. Por isso que hoje eu não estou preocupado do lado de fora, eu estou trabalhando do lado de dentro. Mas por que foi dor? Sempre que você for maior do lado de fora do que do lado de dentro, você vai sofrer uma dor que não está no projeto de Deus. Vamos imaginar que você seja um empresário. Se a sua empresa for maior do que você como empresário, você vai trabalhar de empregado para ela mesmo sendo dono. Entende? E se ela passar por uma crise, você entra em crise. E se ela quebrar, você quebra. Mas se você for maior que a sua empresa, se você for maior que o seu ministério, se você for maior do que aquilo que você tem do lado de fora, você não só vai administrar, não só vai fazer a gestão, você vai desfrutar também. E o que cansa, para mim e para você, o que machuca e nos cansa, é viver fora da nossa medida. Então, por isso que a proposta do Senhor é que a gente cresça do lado de dentro, para a gente poder fazer uma gestão para Ele do lado de fora. Sabe, quando você trabalha fora das suas medidas, é aí que vem a fadiga, aí que vem a exaustão. Aí que você pode sucumbir, né? Então, mesmo que você não perceba muitas vezes. E a frustração é muito maior também, mas quando você né? cresce mais do lado de fora do que do lado de dentro, você vai tendo um pouco a sua vida roubada. Sabe? Tipo, como posso explicar? A vida, você tem Cristo,
A realização você tem na missão. Então, quando você coloca a missão no lugar da vida, você perde a vida e não percebe, porque você ainda tem realização. Só que isso vai matando você e vai matando os seus em sua volta, de uma maneira lenta. E Deus, que não vai deixar você sem vida, só tem um jeito dele fazer para devolver a vida, é ele ferindo a missão. Nossa. É quanto na realização você tem mais. Por isso que muitos de nós hoje, eu falo muito aos pastores. Às vezes nós como pastor, às vezes a gente está no microfone insistindo com a igreja para a igreja não faltar os cultos de um culto que muitas vezes ele não quer ir mais, ele só vai porque ele é o pastor. Você só vai porque você tem que tocar, você vai porque você é um líder e tem responsabilidade. Mas você mesmo não quer mais. E isso que a fadiga cansa. A gente tem que imaginar e pensar que quando houve a queda adâmica, houve 4 sentenças. Uma para o homem, uma para a mulher, uma para a terra e uma para o diabo. Para o homem, o Senhor falou, agora em fadigas trabalharás. Do suor do teu rosto comerás. Então, o trabalho não foi uma sentença. A sentença foi a fadiga. Uhum. Entende? Porque é isso que machuca. Quando Jesus veio, ele tem uma proposta para mim e para você. E qual que é? Vinde a mim, vós. Estáis cansados e sobrecarregados. Porque eu darei alívio e descanso. Você não vai parar de trabalhar, mas tem alívio e tem descanso. E quando a gente está na fadiga, uma coisa que a gente vai sofrendo e a gente vai fazendo as pessoas que estão em nossa volta sofrer. Por quê? Porque você entrega para sua esposa uma espiritualidade que não entrega descanso. Você cobra dos teus filhos uma espiritualidade que não entrega descanso. Você cobra dos seus filhos uma espiritualidade que não entrega descanso. Só que Jesus, quando propôs o evangelho dele para você, ele disse, no meu evangelho tem descanso. Quando o sacerdote no Antigo Testamento, ele ia além do véu, quando ele uma vez por ano ele atravessava o véu e ele ia no lugar da presença de Deus, tinha uma regra que ele não podia violar. Qual que era? Suar. Ele não podia suar. Mas ele não ia lá para descansar, ele ia para trabalhar. É porque nele não é que você não trabalha, mas você tem descanso. Então, e quando você trabalha fora das suas medidas, quando a gente cresce mais do lado de fora que do lado de dentro, a gente vai perdendo o descanso. Eu sei o que é isso, e você sabe um pouco o que é isso. Então, e agora, eu fui longe para dizer que houve muita expansão. Então, meu trabalho hoje, aquilo que a gente estava conversando antes de iniciar, trabalhar para a gente crescer, trabalhar para a gente aumentar nossos fundamentos internos, porque o que ele quer para entregar não é pouco. Aquilo que eu falei antes, sim. A pesca milagrosa já estava pronta, mas Pedro não tinha rede para suportar. A rede foi rasgando, o barco foi afundando, e a pesca estava ali todo o tempo. Era Jesus que não dava, não era o diabo que estava impedindo. Uhum. Que tem a ver também com o que também a gente falou um pouco antes, sobre o vaso ser quebrado para se adaptar ao novo, né? Para responder para a próxima. É uma visão que eu nunca vi ninguém trazer. E a quebra do vaso é dolorida, ela vai machucar. Mas ele está Mas não tem a ver com punição, o senhor falou. Não. Bom, eu estava falando, quem sabe está ouvindo agora vai pegar o barco vai pegar aí. Estava falando sobre... Eu vivi essa experiência de estar lendo sobre o vaso e o oleiro ali, e eu tive a ousadia de falar, Senhor, ou esse barro é muito ruim, ou o oleiro também não é lá essas coisas. Mas como eu sabia que Deus era o oleiro, sabia o problema estar no barro, me explica, e o Senhor realmente me colocou esse ensino no meu coração. Ele disse, meu filho, não é nenhuma coisa nem outra. Eu te preparo, eu te moldo para um tempo, você completa um ciclo, você serve um tempo, você desenvolve um tempo, até que esse tempo conclui, que esse ciclo conclui, essa estação se encerra, aí eu tinha que te quebrar de novo, para te montar, para te inserir numa nova jurisdição e você poder responder para aquela. Quando Deus vai tirar você, quando você caminha 1000 côvados, e Deus vai tirar você e a água nos artelhos para a água no joelho,
Todo vazamento que você tinha dos artelhos para cima, não havia problema nenhum. O diabo não te pega se você tem esses vazamentos, porque o que você batizou está do artelho para baixo, da tua canela para baixo. Se você concluiu 1000 côvados para ele te inserir nessa nova realidade do mar dele, das águas dele, até o joelho ele vai ter que trabalhar os vazamentos. Porque quando você sobe um nível em Deus, os teus adversários também mudam. Quando você muda um nível em Deus, os seus adversários também mudam. Quando você sobe um nível em Deus, as guerras mudam. Quando Davi derrubou o gigante, ele venceu um nível de autoridade sobre o gigante. Quando ele cortou a cabeça do gigante, ele venceu um outro nível de autoridade sobre o mesmo gigante. Mais tarde, quando ele está fugindo de Saul, que ele sobe a cidade de Nob, bate na porta da casa do sacerdote Aimeleque, ele diz: você tem uma arma, eu estou desprevenido. O que o sacerdote disse? Eu não tenho nenhuma arma aqui, a não ser a lança do gigante que você derrubou. Naquele dia ele tomou a lança do gigante. Ele estabeleceu uma vitória total de autoridade sobre aquele gigante. Então, tem gigante que você já aprendeu a vencer, mas você ainda tem que vencer. Entende? Então, você já aprendeu a vencer, mas você tem que vencer. Quando ele derrubou o gigante, ele venceu um nível de autoridade, ele derrubou com uma pedra. Para cortar a cabeça do gigante, a mesma arma não dava. A pedra não ia cortar. A pedra não cortaria. Então, e exige uma habilidade de manusear a arma, É uma outra realidade em Deus. Você tem gigantes que você já aprendeu a derrubar, mas você ainda tem que derrubar. Quando ele toma a lança do gigante, ele não tinha mais que guerrear com aquele gigante. Por quê? Você não precisa mais guerrear com o adversário que você já aprendeu a desarmar. Uau. Nesse ambiente, você, dentro dessa tua medida, por isso que eu falo, dentro da sua medida você não expulsa o demônio. Dentro da sua medida, quando você chega, o demônio sai. Uau. A gente fadiga. Tá, não estou falando de expulsar demônio de alguém, sim, você sim. entendeu? Sabe? Você se fadiga é quando a gente ousa ir pouco fora das nossas medidas. Jurisdição. Então, assim, tem uma fé que você aprende em Deus, que é uma fé de conquistar. Tem uma fé mais que ele vai te ensinando, ele vai te levando para novas realidades espirituais, que é uma fé que ele não é uma fé de conquistar. Sabe quando a Bíblia fala resistir ao diabo, ele fugirá de vós? Nesse lugar, nesse aprimoramento de fé, Deus não deixa você expulsar o diabo. É ele que tem que desistir de você. Uau. É ele que vai fugir. É uma capacidade que você tem de resistir. É como se o demônio voltasse no inferno e dissesse: seu diabo, me mandem outro, porque o cara perdeu o emprego, foi ferido na igreja. Mas ele é uma fé que leva você a resistir, entende? Mas a Bíblia fala sobre doutrinas de batismos, e nós sabemos que tem o batismo na água, mas existem batismos de aprofundamento em Deus, e o Rio de Ezequiel fala sobre isso. João Batista disse: eu batizei vocês, eu vos batizo com água, virá aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, assim, por favor, nós estamos falando de teologia aqui. Isso, se estivesse falando de aula de teologia, seria um absurdo que eu vou dizer. Eu estou buscando alegorias para explicar uma realidade espiritual, certo? Então, eu posso entender que tem um batismo com água, tem um batismo com o Espírito Santo e tem um batismo com fogo. Então, se eu quero ser salvo, eu batizo em água. Se eu quero ser avivado, eu batizo com o Espírito Santo. Mas se Deus te chama para ser um libertador, uma libertadora, o batismo com fogo vai vir. No batismo com fogo, você não diz aleluia, você diz ai, aleluia, entende? É esse lugar que você resiste. Entende? Você resiste. Sabe a sarça que queimava e não se consumia? Isso, para Moisés, não foi um espanto. Muitas sarça é pé de espinho, muitas sarças pegavam fogo durante o dia. Só que aquela atravessava a noite e não apagava. Entendeu? Porque no calor do dia, muita sarça pode queimar. Agora, não apagar no frio da noite do deserto, são poucas. Entende? Essa questão sobre você ser colocado em novos
novas jurisdições, parece que a gente sofre um pouco de uma crise, aquela crise do pós-milagre, por exemplo, que você está passando por uma luta, uma dificuldade, uma tribulação, uma prova, seja da origem que for, da categoria que for essa prova. Aí quando chega o milagre, quando chega a resolução, parece que depois você relaxa. Parece que depois você relaxa e fala, nossa, mas essa prova de agora eu não consigo. E muitas vezes parece que você é até reprovado na próxima. Sabe, parece que você deixou a coisa... Eu não diria que... Eu não sei se a gente relaxa ou não. Essa falta de preparo para a próxima estação. Mas quando você chega na próxima, o que acontece? A gente precisa fazer a leitura correta também, Vona. Eu não é a minha praia, mas eu acho que é um pouquinho da praia de vocês em algum momento. Uhum. Ou já foi. Sabe quando você joga esse joguinho que você vai pulando de fase? Uhum. Joga o Mario. Quando você joga... Tem fase que você chega pela primeira vez, cara, é impossível. Depois, quando você tem 10 fases lá na frente, quando retoma o joguinho, você nem começa por ela. Entende? Aquela já está fácil. Então, quando eu falei do gigante, derrubar o gigante, cortar a cabeça do gigante e tirar a lança do gigante, aqui eu preciso compreender. Porque, às vezes, você passa por algum tipo de guerra, por algum tipo de prova sobre o mesmo gigante e você se questiona. Poxa, eu nunca... Às vezes é um tipo de ofensa, vamos pensar. Uhum. Que ela bate a sua porta, aquilo mexe com você, te coloca num lugar de prisão, ofusca a tua visão espiritual, o teu ouvido espiritual tapa, você fica balançado. E às vezes você se questiona, poxa, parece que eu já venci coisas maiores, sabe quando, ou uma depressão que quer voltar, ou uma situação... financeira que você já venceu, que ela quer revisitar, e você se pergunta, eu achei que eu já tinha vencido Por que isso de novo? Né? Eu achei que eu já tinha passado, achei que eu já tinha vencido, e aqui está um ponto. Por quê? Porque você realmente já tinha vencido. Você realmente já tinha passado. Você realmente... Acontece que Deus permite que você tenha uma visitação para você aprofundar um novo nível de autoridade sobre aquele mesmo gigante. Entende? Vamos pensar assim. É complicado que eu acho que eu vou falar agora, mas ao mesmo tempo vamos pensar que não é. Sabe quando a Bíblia fala que por hora nós temos a fé, a esperança e o amor? Um dia, então, vai ficar só o amor. Uhum. Ponto. Só que isso não é uma coisa que nós vamos viver na eternidade. Você começa a viver agora. Aquilo que parece ser mais importante na nossa vida, que é a fé, ela é importante até ser desnecessária. Por quê? Porque a fé é o que Deus me deu para mim viver o que o amor não governa ainda na minha vida. Fala de novo, a fé. A fé é o que Deus me deu para viver o que em mim o amor ainda não governa. Certo. Entende? Vamos pegar aqui. Sabe aquela pessoa que de repente você tem que trabalhar com ela, você não gosta dela. O Vona. Eu trabalhando com o Vona. Obrigado. Mas, cara, você tem um princípio cristão e você conhece a Bíblia, então você começa a amar o Vona pela fé. É o que eu faço. Sim. Amar o Vona pela fé. Daqui a pouco vai passando um tempo e você já não tem desgosto com o Vona, você já suporta. Daqui a pouco vai passando o tempo, ele não é mais um incômodo. Depois de um tempo, você já até gosta desse cara. E sabe de uma coisa? Ele não mudou nada. Mas você já gosta dele. Agora, por quê? Porque o amor chegou e cobriu isso. A fé não precisa mais. Porque a fé é o que Deus me deu para viver o que em mim o amor não governa. Por isso que quando o diabo busca roubar a minha fé, não é a fé que ele quer me separar do amor. Então... Muitas vezes parece que uma coisa voltou. Não voltou. Você já venceu ela no nível. O que Deus está aprofundando é uma nova camada de amor que chega ali. Por isso vai exigir uma nova medida de fé. A gente precisa aprender um pouquinho a lidar com algumas derrotas que a gente acha que ela é fatal. Ela não é. Deixa eu tentar explicar isso de novo. Eu acho que eu estou atrapalhando um pouco, mas eu vou me achar. O teu crescimento em Deus é como você subir um prédio pela escada.
certo? Uhum. Vamos Degrauzinho por degrauzinho. Vamos pensar um prédio de 20 andares. E a cada andar, uma escada de 10 degraus. De repente, você chega no 9º andar e você escorrega do 5º degrau. Você vai cair quantos degraus? Vou cair 5 até parar no 8º. Você vai cair 5, porque você vai dar no chão do 8º andar. Uhum. O diabo vai vir aqui e vai dizer para você, cara, você nunca saiu do chão. Porque a experiência da queda é a mesma. O Senhor vai vir do outro lado e dizer, meu irmão, meu filho, você está no 8º andar. O que você está é aprendendo a pular para o 9º. Você tem 8 andares. Então não pega essa tua derrapada, essa tua derrota, porque você fez exatamente a mesma coisa. Foi lá e voltou a fumar um baseado, fez uma... Você está no 8º andar comigo. Eu estou te ensinando. Pedro sai do barco. Pedro sai do barco. A Bíblia diz que começou a soprar forte. Ele está andando. De repente começou a soprar forte os ventos. Ele começa a afundar. Jesus, o que aconteceu? Não está escrito, eu vou falar como eu vejo. Senhor, o que aconteceu? Meu filho, o que aconteceu? Fica tranquilo. Você só sabia andar em cima da água se estivesse dentro do barco. Agora você já sabe andar na água, sobre a água sem vento. Agora eu estou tentando te ensinar a andar com vento. Você caiu. Você vai aprender a andar sem vento. Você está entendendo? Sim. Mas quem está em cima do barco fica rindo do Pedro que caiu, porque só funciona em cima das águas se estiver apoiado numa estrutura. Nossa. Está rindo de quem ousou. Está rindo de quem avançou. Não. A gente precisa aprender a entender que alguns movimentos que nos fazem derrapar é simplesmente Deus está nos levando para mais adiante. E Pedro pede socorro. Era outro aprendizado. Por quê? Tão importante quando aprender a andar sobre as águas é não desaprender a pedir socorro. Você sabe que muitos caem porque depois do glamour de andar sobre as águas, não tem humildade para pedir socorro sobre o mais água que ele já aprendeu a andar. Porque é tão importante quanto aprender a andar sobre as águas, a gente não desaprender a pedir socorro. A gente precisa aprender a crescer com Deus nessas medidas de aumento, sabe? Que a gente muitas vezes julga que é uma queda total. Às vezes o próprio Deus cria uma realidade para você. Eu posso falar uma coisa agora que essa é perigosa. Eu não gosto de falar coisas polêmicas, de verdade, principalmente na internet. Mas, assim, tenha um coração puro para entender o que eu vou falar. Amém. Sabe, Jesus nunca chamou Deus de Deus. Ele sempre chamou Deus de Pai. Uhum. Só teve um lugar que ele chamou Deus de Deus. Quando ele estava na cruz, ele disse, meu Deus, por que me desamparasse? Por que ele não falou, meu Pai? Naquele momento, Jesus estava absorvendo todo o pecado da humanidade. Deus sendo santo, ele teve que sair. E ele disse, meu Deus, por que me abandonaste? Ele não disse, meu Pai, porque Deus o abandonou. Mas o Pai nunca deixou ele sozinho. Então, às vezes, Deus te abandona como Deus para você conhecer uma medida do Pai. Nossa. Isso às vezes é difícil compreender. Manuel, onde é que o diabo entra nisso? Eu vou te falar como que o diabo entra nessa hora. Que às vezes a gente atribui algum movimento difícil ao diabo e é Deus me aperfeiçoando. Até no afastamento dele. Um sintoma de afastamento é ele me fazendo ir para um lugar mais profundo no conhecimento do Pai. Eu não sei se vocês lembram, só para mostrar onde que o diabo entra nisso. Eu não sei se vocês lembram daquele filme do Mel Gibson, como é que se chama? Mel Gibson. Da crucificação. Paixão de Cristo. Tem um momento que Jesus está na cruz. Eu não sei se você vai lembrar dessa cena, mas o diabo, um ser assim que você não saber se é homem ou se é mulher, com capuz, com um bebê no colo. Sim, horrível ele aquela passa cena. Atrás da multidão assim. Que mensagem ele estava entregando para Jesus? Ele estava dizendo o quê? Do meu filho eu cuido, cadê seu pai?
Então, às vezes, o próprio Deus, que cria um pseudo-sistema de afastamento para você conhecer o Pai, o diabo entra nessa hora. Nessa hora, para você questionar onde está seu Pai. Se permitiu que tal coisa aconteceu, onde é que está seu Pai? Se não entrou com a provisão, onde é que está seu Pai? E por que você acredita que Deus, às vezes, vai deixar a gente passar por isso? Tá pela provação. Jesus tem um objetivo. Deus tem um objetivo. Formar Cristo em nós. Não é o quanto que eu consigo ou deixo de conseguir. É o quanto que Cristo é formado em mim. Entende? A Bíblia diz que Jesus, em Hebreus fala que Cristo, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo. Hoje a Renê está querendo me pegar. Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Então, Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Agora eu te pergunto, por que Jesus teve que aprender a obediência? Será que ele não sabia? Não. Jesus teve que aprender a obediência exatamente porque ele não conhecia a desobediência. Ele não sabia o que era isso, até nascer num corpo desobediente. Por natureza. Quando ele nasce num corpo desobediente, ele então vai aprender a obediência por meio de que sofreu. Não tem aprendizado de obediência sem sofrimento. É Cristo sendo formado em mim. Deus não cria um sistema de sofrimento para mim ser formado. Você acredita que todo cristão tem que passar por isso? Essa palavra tem, não quero ter nos meus lábios. Uhum. Eu prefiro trazer à tona o seguinte: eu não vou contender com Deus sobre o sofrimento, mas eu não vou abrir mão da oportunidade de que Cristo seja formado em mim neste sofrimento. Você sabe muito bem, aquele pastor lá da Bethel, como é que é o nome? Eu conheço um pouco essas coisas, mas acho que é Bill Johnson. Bill Johnson. Então, ficou aquela expectativa grande quando a esposa dele morreu de câncer. Sim. No retorno do seu primeiro culto. Porque os milagres lá estouram igual pipoca e todo mundo, pela experiência dos milagres que tinha certeza que a esposa dele ia ser curada. Sim. Só que morre a esposa dele de câncer. Fica todo mundo na expectativa do primeiro culto. O que esse cara vai falar? Ele pega no microfone e uma das coisas que ele diz: hoje eu estou tendo a oportunidade de dar para Deus algo que na eternidade eu não vou poder dar. Uma adoração no sofrimento. Nossa. Porque lá todas as lágrimas vão estar enxugadas. Então, eu não vou achar uma teologia para o sofrimento. Uhum. Mas, assim, vou me permitir que Cristo seja formado. Porque o propósito do Evangelho é revelar Cristo para mim e revelar Cristo em mim. Sempre que Jesus operava um milagre, ele não queria mostrar que tinha poder para fazer. Ele queria revelar quem ele era. Quando ele multiplicava o pão, ele estava querendo dizer: eu sou o pão. Oh, meu lindo, muito obrigado. Quando ele multiplicava o pão, ele queria dizer: eu sou o pão. Quando ele ressuscitava o morto, que ele ressuscitou, morreu de novo. Ele só estava querendo dizer: Marta, eu sou a ressurreição. O que Pedro vai escrever? Pedro escreve que ele nos deu oportunidade de ser participante da sua natureza divina. Porque o papel do Evangelho é formar Cristo em mim. O que Deus falou para Abraão? Sê tu uma bênção. Bênção não é o que você recebe, é o que você se torna. Então agora nós estamos no ano novo, 2024. Como foi o seu ano 2023? Foi muito ruim. Mas você está melhor? A luta traz crescimento. Talvez o ano foi ruim, mas você está melhor. Talvez o ano foi duro, mas você está mais flexível. Uhum. Tu está entendendo? Então, você não vai encontrar uma teologia para justificar sofrimento, não. Mas ele aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Então, quando você vai aprendendo a viver com algumas coisas que você gostaria que fosse de um jeito, não é. Depois você vai para outros aperfeiçoamentos de sofrimento. Qual é o maior aperfeiçoamento de sofrimento? É o sofrimento legítimo de um crente, o sofrimento legítimo de alguém que serve a Deus, o sofrimento legítimo do Vona,
é você ter um santo morando dentro de um pecador, de um corpo pecador. Essa é a verdadeira dor que o céu considera. É você ter um santo morando dentro de um corpo pecador. Mas se você tiver fé para não obedecer à vontade pecaminosa desse corpo, a sua fé vai conquistar um corpo compatível com esse santo que ele plantou aí dentro. Por isso a ressurreição dentre os mortos. Esse é o nosso grande galardão. Vamos ganhar um corpo que eu não só vou ter o desejo de tratar alguém bem, o corpo vai querer tratar bem. Eu não só vou ter o desejo de ter uma boa alimentação, mas meu corpo me trai, me faz eu comer o sorvete e tomar Coca-Cola. Eu vou ter um corpo que vai olhar para o alface e vai sentir gosto de brigadeiro. Maranata. Então, por que a fé? Deus me deu a fé para mim viver o que o amor em mim ainda não governa. Mas parece que o sofrimento após a queda é inerente do ser humano. O propósito que se dá ao sofrimento acho que faz a diferença. Se você traz aquilo como realmente essa prova para a próxima estação, ou se você trata simplesmente como uma... Olha, sofrer não é fácil, não. Essas coisas é mais fácil pregar, ensinar, não é fácil. Quando você está dentro de um sofrimento, seja ele a origem qual for, uma perda de fora para dentro, uma traição que fere o teu coração, que machuca, seja como for, a saída para todos eles é a fé que Deus me deu para conhecê-lo. Porque aqui é um outro ponto importante. Deus não me deu a fé para conquistar, ainda que ela vai conquistar. Deus não me deu a fé só para superar. Deus me deu a fé para conhecê-lo. Conhecer o amor. Então, nas medidas que eu vou conhecendo o amor, a fé vai sendo desnecessária. Aquela medida de fé. Entende? Deus nos deu a fé para conhecê-lo. A gente conhece uma fé para conquistar. E ela conquista. Mas, sobretudo, para conhecê-lo. Você já passou por situações contrárias, difíceis? Eu já passei, inclusive na igreja. Eu sou um cara que não vem do mundo daqueles testemunhos grandes. Eu já até falei para vocês na outra vez, meu testemunho não tem graça, que eu sou ex-coroinha. Mas era para ser padre. Os meus maiores sofrimentos que clamaram por verdadeiras curas e superações foi dentro da igreja. Foi dentro da igreja. E isso, cara, ele frustra muito mais. Agora, né? se Deus não preservasse dentro de mim a fé, se Deus não preservasse dentro de mim a fé para conhecê-lo naquela situação e poder separar uma coisa da outra, separar o que é a obra de Deus no corpo de Cristo, de um universo institucional. Cara, imagina, teria sido, eu não sei, difícil só, acho que teria sido trágico, sabe? Então, assim, é o quanto que Cristo pode ser formado em mim nesse sofrimento. O apóstolo Paulo, ele escreve uma coisa: cumpre em mim o resto das aflições de Cristo. Eu te pergunto, será que Jesus não sofreu tudo que deveria sofrer? Será que a obra é incompleta? Porque se ele tem que cumprir no corpo dele o resto das aflições de Cristo, será que Cristo não foi aflito em tudo? Por isso que eu digo que a guerra legítima de um crente, a legítima, é a guerra de ter um santo morando dentro de um corpo pecador. O que Paulo estava tentando dizer é: eu não vivo mais as minhas aflições. Só que, às vezes, hoje, eu estou tão carregado, entupetado das minhas aflições, que quando Cristo quer trazer uma aflição do céu, que é uma dor da terra, não cabe. Não cabe uma aflição dele, porque eu estou cheio das minhas. E como se desfazer dessas suas aflições humanas para que o sofrimento de Cristo se complete em você? Uma boa pergunta. Vona, para a gente não estar aqui com conversas mágicas, receitas mágicas, a gente precisa tirar o romantismo do evangelho.
Isso atrapalha o evangelho? Porque o amor não é forte como uma coisa boa. A Bíblia diz que o amor é forte como a morte. Entendeu? O amor não é forte como uma paixão. Não é forte como um romance de Romeu e Julieta. O amor é forte como a morte. Então, assim, uma consciência do que é o evangelho, do que é a cruz, é que vai me dando uma condição de superação sobre essas dores, e elas vão sendo grande oportunidade para que Cristo seja formado em mim. Quer ver uma coisa? Tem um momento em que Jesus diz no Evangelho que é necessário que a ofensa venha. Mas ai daquele por quem a ofensa vem. Sim. Agora eu te pergunto, como que pode ser necessário que venha uma coisa que ai daquele por quem essa coisa vem? Parece ter uma contradição nisso. O que eu creio, é assim que eu acredito, o que Jesus está querendo dizer, Vona, pense em você. De você para mim, ai de você, Vona, se a ofensa vir. Mas de mim para você é necessário. Porque como você responde para a ofensa, define os seus níveis de autoridade. Porque se o Juscelio te ofendeu e isso te faz diminuir com Cristo, isso te faz desacelerar com Cristo, ou até mesmo de parar com Cristo, é porque você pegou a minha ofensa e deu a ela no seu coração um lugar que era de Cristo. E se o Juscelio te faz parar, já não é Cristo que te move. Eu sei que a gente está conversando aqui uma conversa meio de gente grande, ela não está numa linha evangelística, eu não sei por que pegou. Amém. Isso aqui é uma conversa, vamos dizer assim, para a gente que quer crescer no evangelho. E parece que a pauta no Espírito é crescimento, é desenvolvimento pessoal, da fé genuína, o evangelho verdadeiro, onde Cristo possa colocar um depósito de dor que o céu tem sobre a terra, sobre você. É a sua angústia mudando. É quando a sua angústia muda, sabe? Vamos pegar aqui. O Senhor, a Ana, ela tinha uma dor, ela queria ter um filho, ela não tinha filho, certo? Mas assim, vamos lá. Vamos considerar que parte da dor da Ana é porque a concorrente tinha filho. Sim. E ela a questão dela, então, e ela vai para o templo e ela começa a orar e chorar que ela quer um filho. Ela quer um filho, é a dor dela, por favor, Deus me dá um filho, a minha concorrente tem filho. Só que a Bíblia fala que ela começa a adorar a Deus. E quando ela começa a adorar a Deus, ela produz um choro que a terra não conhecia. Eli vai dizendo assim, essa mulher está bêbada, porque estava chorando. Você acha que só foi a única pessoa que chorou no templo quando orava? Coisa mais comum na igreja é alguém orando e chorando. Sim. Mas aquele choro ela não conhecia, porque não era um choro da terra. A partir do momento que ela passou a adorar a Deus, ela entrou em outro lugar. E a Ana, agora, pela adoração, ela sai da dor da Ana e ela entra na dor do céu. E ela começa orando ali. Deus, eu preciso de um filho, por favor, me dá um filho. Só que é o choro dela. De repente, ela entra num lugar de adoração e ela começa a ouvir o céu. Naqueles dias, o sacerdócio estava desviado. Eli estava desviado. O Senhor precisava colocar um sacerdócio dele na face da terra. Então ela chega uma hora que por causa da adoração, muda a oração dela. Ela começa dizendo, Deus, por favor, eu preciso de um filho. E ela ouve o céu dizer, Ana, por favor, eu preciso de um sacerdote. Deus, por favor, me dá um filho. Ana, por favor, me dá um sacerdote. Deus, eu quero te dar um sacerdote. Ana, eu quero te dar um filho. Mas é quando a dor humana dá lugar ao espírito? Pronto, é quando você sai da tua dor e a dor do céu vai ganhando lugar na sua vida. Sim. É uma transição. Só que isso é um crescimento. Nós estamos falando aqui de você avançar num crescimento com Deus, de você desenvolver a sua fé. Não tem problema aquela fé primeira, aquelas estações, não tem problema. Nada disso é um problema, mas quando o Senhor vai querendo desenvolver o teu universo de fé, a tua vida espiritual, pega isso, algumas mudanças de mitra vai precisar acontecer, sabe?
vamos imaginar. E quando Deus quer mudar algo de você, que Ele quer crescer com você, Vona, às vezes o próprio Deus parece que se torna o teu adversário. É meio como se ele te ferisse para iniciar uma dor, um processo. Explicar. Eu não sei quem de vocês aqui, se você é pai. Não. Vamos imaginar, mas você já foi filho. Mas não vai lembrar do que eu quero te falar agora. Um pai, quando ele vai ensinar o seu filho, o seu bebê, a fazer pipi no vaso, ele encontra um problema muito grande. Porque a criança chora, ela quer sair dali, ela não está entendendo nada. Aí ela quer fazer xixi e ela quer sair dali, e o pai segura ela, a mamãe segura, e força ela, liga a torneira, faz um monte de coisa para ela fazer xixi no vaso. E ela está num conflito enorme, porque o pai e a mãe que amam ela quer sair, ele não deixa, prende ela ali, e quer que ela, de repente ela entende alguma coisa. Vocês estão querendo que eu for fazendo xixi no vaso? Sim. Não, mas tem alguma coisa. Vocês me treinaram na fralda, então estava errado até agora. Então, tudo que eu aprendi estava mentira, vocês me enganaram. Não, sua estação mudou, eu quero que você ganhe autonomia. Hoje eu não posso deixar você na casa da vovó, da madrinha, você faz xixi na cama, eu estou te dando autonomia, tu está entendendo? Às vezes parece que o Deus se torna o teu adversário quando ele busca em você um crescimento. Quebrou o vaso mais uma vez. Então eu poderia dizer assim, sai da fralda. Nós precisamos sair da fralda. Aprender que Deus não dá contra mim. Mas quando Ele busca um crescimento, Deus não muda, mas Ele se move. A palavra de Deus não muda, mas ela se desenvolve. E Deus sempre vai esperar mais. Você tem irmão? Tem irmãs. Tem irmãs. Cada vez que há uma briga na casa entre irmãos, normalmente o mais novo está mais errado, mas o pai espera mais de quem? Do mais velho ou do mais moço? Então, assim, cara, Deus sempre vai esperar mais de alguém que está mais maduro, vai passar por perdas e sofrimentos que outros não vão passar. A luta não vai ter fim, né? O meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, ele viveu uma experiência muito interessante quando ele foi fazer missões na selva peruana, foram médicos juntos e tudo mais. E chegou lá, de tanto ele pegar no microfone, ele teve dor e o braço dele doendo, e lá, dormindo de mau jeito, o negócio agravou. E na hora de ter um médico lá, ele não conseguia mais nem mexer o braço por causa do ombro. E o doutor falou assim, cara, aqui não tem como a gente tratar, mas eu vou te dar uma injeção e você vai melhorar essa tua dor. Aí ele foi fazendo já assim. Aí ele disse, não, baixa a calça que a injeção. Cara, mas tá doendo aqui. Mas tá doendo aqui, mas a injeção é aqui. Vai ter que tocar em outro lugar. Enquanto ele sofria a injeção, ele começou a chorar. O médico perguntou, tá doendo? Pode ser assim, não, é que o Senhor começou a ministrar com ele. O Senhor, você está vendo, meu filho? Assim é meu corpo. Assim é o corpo de Cristo. Às vezes eu preciso aplicar a injeção na parte boa, na parte saudável, para curar a parte doente. Toca em outra área. Entende? Deus cortou Jesus na cruz para te operar. Em algum momento ele vai querer me cortar para operar alguém. Quem é que aceita? Rapaz. Entende? Estamos falando de crescimento espiritual, de desenvolvimento de fé, de uma maturidade que a igreja vai avançando, homens e mulheres de Deus vão avançando. E até o ponto de, não literalmente como Jesus, mas a gente entregar a nossa vida, né? É isso. Até que, de verdade, sua vida não seja mais sua, seja dele. Eu quero voltar a falar, não estou aqui... que ninguém se atenha a uma frase, queira comparar a teologia. A gente está passando um conceito aqui, mas ele cabe na minha segunda-feira. Ele cabe no meu amanhã. Você saber que parte das dores que eu sofro, ela me convida para um crescimento, para um desenvolvimento de fé, porque tem pessoas esperando. Jesus, ele não está montando uma creche, ele está montando um exército. Às vezes a gente vai ter que largar a chupeta e pegar a espada, entende? E há um convite. E o coturno aperta o pé. Se todo mundo emburrar e sair da igreja, cara. Acabou. Olha, sabe o que Jesus, sabe o que o profeta fala? Se vocês se cansam com os que vão a pé,
como vão competir com os que vão a cavalo? Se eu não consigo suportar o irmão do lado, como é que eu vou enfrentar satanismo, coisas que estão acontecendo? Então, mas não tem problema, cada um na sua estação, não tem problema. Só que assim, quando o Senhor me convida para crescer, tem algumas coisas que eram sim, passo a ser não. Tem algumas coisas que eu vou ter que mudar a minha forma de pensar, entendendo que o mecanismo de aprendizado, de aprendizado tem que mudar, não é nem o de ensino. O mecanismo de aprendizado vai ter que mudar, porque o ensino está mudando. Por exemplo, vou voltar para o bebê. Quando o pai e a mãe vai ensinar o seu bebê a andar, ele encosta na parede e ele diz assim, ó, vem papai, vem com o papai. E o bebê fica assim, mas ele anda. Ele dá 2, 3 passos em direção ao pai. Quando ele dá 2, 3 passos em direção ao pai, que parece que ele vai abraçar o pai, o que o pai faz? Afasta. Dá mais um passinho sem ele perceber, dá outro passinho, o bebê fica assim. Parece que estava tão perto. Sabe quando o Senhor... Você encontra fé para sair do teu apoio e parece que você vai tocar nele e ele ficou mais longe? Ficou pior agora. Cara, será que ele não me ama? Não, agora vai dar tudo certo. De não, repente... Pronto. E ele disse, não, filho. Aí o filho cai, começa a chorar, acha que o pai enganou ele. Não, quantas vezes você cair, todas as vezes eu vou te levantar. Só que eu quero que você cresça, se desenvolva. Por quê? Porque até aqui ele está no colo. Mas o pai treinou o filho no colo, agora quer que ande. Ele não sabe o bem que tem no sofrimento que parece estar. Bom, aí ele vence o maior desafio da vida dele, que é andar. Agora, pois ele cresce, o pai vem, hoje não é assim, mas no meu tempo era, eu vou explicar por quê. O pai vem e diz, meu filho, agora você vai andar numa velocidade que você nunca andou. Como, pai? Eu vou te ensinar a andar de bicicleta. E vai cair tudo de novo. E sabe de uma agora o pai segura no bagageiro atrás, você já não vê mais o pai, você só ouvir a voz. Agora ele não dá mais sinal. Você tem que obedecer. E sabe o que ele diz agora para você, Ivona? Quando foi para você aprender a andar, ele se for cair, freia. Agora, se for cair, pedala. Não, então não é o pai que está ensinando. Não é o pai. Então, a sua compreensão no espírito vai aumentando. Fundamento não muda, princípio não muda, mas a forma de você aplicar na sua vida e sobre a vida dos outros é diferente. Assim, entender graça não precisa ser assim, isso não é uma doutrina bíblica, mas às vezes um espinho na carne te faz entender uma medida de graça que você não entenderia de outra forma. Agora tem gente que entende. Como? Tem gente que tem um nível de rendição a Deus que não precisa sofrer. Né? Vamos pensar em João. Tem uma vertente da teologia que acredita que João morreu de morte morrida, lá na ilha de Patmos. Eu concordo, eu não estudo teologia, mas eu concordo com essa linha, pelo menos dentro do meu coração. Todos os outros foram sacrificados, todos os outros morreram como mártires. Né? Judas se matou, o resto todo morreram de morte matada. E o único que morreu de morte morrida foi João. E por quê? Porque foi o único que foi até a cruz. Ele morreu vivo, não precisou ser morto. Então, se você morre vivo, Deus não precisa te matar. Rogo pela compaixão de Deus, que apresentai-vos como um sacrifício vivo. Então, assim, tem circunstâncias que nos convidam para um tipo de morte que, quem sabe, se a gente tivesse oferecido uma rendição tal, não precisaria. Agora, não sou eu que vou medir isso, eu não consigo medir nem as minhas lutas, quanto mais dos outros. Mas, assim, procuro me munir desses recursos para vencer as minhas guerras. Quando você entende um pouco a natureza da guerra, não significa dizer que você vai sofrer menos, que vai doer menos, mas a tua resposta é diferente. E a chance de você mudar de fase é grande. Mudando de fase, aumenta a responsabilidade, mas também aumenta a sua recompensa. Não é só recompensa, cara. Aumenta a tua jurisdição, a tua patente de autoridade, sim, aumenta a tua capacidade de encontrar descanso, aumenta aquilo que a gente chama de alívio. Cara, ninguém
não quis levantar de manhã para ir para a academia, quando volta se arrependeu. Verdade. Se arrepende de ter ficado na cama. Não se arrepende de ter levantado e ido. Existe a Volta com dor e feliz porque foi. Sim. Existe a possibilidade de acelerar os passos de um processo desse? Rendição. Cara. Ou é inevitável? Não, vai ser esse tempo. Eu acredito assim que existe qualquer processo. Existem algumas pregações pentecostais que diz que o deserto é inevitável, mas o tempo nele é você que escolhe, né? Então, o povo de Deus ficou 40 anos, Jesus ficou 40 dias, parece que ele abreviou algumas coisas. Eu penso que a rendição ser manso na Bíblia não é ser bonzinho. Ser manso na Bíblia é aceitar os processos de Deus, sabe? Arrependimento, o pastor Jean que está aqui, ele gosta de dizer que se arrepender é dar razão para Deus, entende? É você conhecendo a Deus dentro desses processos que rendição, porque hoje, Medina, já não é mais o quanto que sabemos, meu irmão, é o quanto que a gente se rende àquilo que já sabe. É verdade, porque a gente Entendeu? Sabe muita coisa, mas não quer aceitar, cara, não quer se dobrar para aquilo, é verdade. Hoje não é o quanto que sabemos, é o quanto que nos rendemos àquilo que já sabemos. Então... E a gente não dá o braço a torcer. Cara, uma rendição, né? Não, a gente não permitir que o conforto das conquistas roube de nós a militância, né? Porque quando o conforto chega, a missão fica ameaçada, parece. É quando a vitória pode te derrotar, né? Eu mesmo já acho que eu falei até aqui da outra vez, eu falei sobre isso, né? Vai chegando alguns confortos oriundos da conquista e daqui a pouco fica tão bom que você não quer que Jesus volte, né? Quando você perde aquela noção de que o que te espera, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, mais glorioso. Ainda é o teu anseio, né? Abraão buscava a cidade superior. Então, são esses elementos assim, se a gente consegue manter vivo e ter um ambiente que nutre essa consciência, faz a gente avançar mais. Não que a gente não derrape, mas se derrapar, estou no 8º andar. Quem tem ouvidos ouça. Medininha, tem algumas perguntas tem aí monte, da galera? Na verdade. Que horas tem? Não deu já? Não? Quanto tempo deu aí de gravação? Acho que é o tempo que eu tô aqui. Não, é 50 que... deu agora. Foi desenrolando um rolo a gente falou aqui antes mais de 40 minutos antes de começar. Antes de começar o podcast, verdade. Desenrolou um... Ó, deixa eu trazer então algumas perguntas que foram feitas pro quadro do Hub Responde, só que tem umas muito boas aqui, que é, na verdade, a tua área, né? Que é de relacionamento, que é de família. Que tem uma aqui, como ajudar o marido a descobrir qual é a missão e como ser sem a missão clara. Como que a esposa consegue ajudar o marido a descobrir a missão dele? Bom, vamos lá. Isso é uma pergunta, assim, da grande maioria das mulheres, né? Da grande maioria das mulheres. E ele é um assunto delicado. Ele é um assunto delicado porque não é numa frase, numa resposta, né, que a gente consegue chegar nesse lugar. Você, por exemplo, essa pessoa em específico que fez a pergunta, sem eu devolver pelo menos umas 5 perguntas para ela, fica difícil. Eu não daria uma ajuda, porque no ecossistema da igreja, no conceito da igreja, pelo menos 90% das esposas, elas têm essa coisa de o marido assumir o sacerdócio, o governo, essas coisas. Mas aqui já tem uma pergunta boa, ela quer saber como ajudar. Como ajudar. Não pense no seu marido, estude na Bíblia a mulher. Estude na Bíblia a mulher. Então, não é necessariamente o que ela vai fazer, mas ela estude na Bíblia a mulher. Porque a mulher bíblica, como é uma mulher bíblica? Ponto. E aqui a gente poderia avançar muito, mas para ir para uma resposta prática,
de nível panorâmico, de nível raso, eu falaria para essa esposa e para muitas outras: estude o seu marido, estude ele para que você possa começar a potencializar coisas boas que ele tem. E algumas delas você tem como defeito. Você tem como defeito nelas. E foi exatamente por essas coisas que você reclama que você casou com ele. Porque, de certa forma, a gente meio que... A paixão consciente se apaixona pelas virtudes. A inconsciente se apaixona pelos defeitos. Sabe? Porque o defeito do teu cônjuge é o medo que você tem. Então, sabe, vou chamar de cônjuge, para não dizer quem é marido e quem é esposa. Sabe, às vezes a queixa de um cônjuge é que o outro, cara, sossegado, não assume responsabilidade, não se preocupa com as coisas. Cara, deveria ser diferente. Esse cônjuge vê isso como um defeito no outro. Mas foi nesse defeito. Na verdade, ele se apaixonou por esse defeito. Por quê? Porque a sobra de sossego que ele tem é a falta de descanso que esse aqui tem. Então, é o defeito do outro, é aquilo que eu queria ter, mas não tenho coragem para viver. O que falta como eu queria poder dormir como esse cara dorme, sabendo que amanhã ninguém vai dar conta de pagar a conta. Eu queria saber. Tal coisa acontecendo, como que ele dorme. Na verdade, isso que você tem como defeito, foi isso que você se apaixonou. Você foi atrás disso porque essa é a sua falta. Sabe? Então, a gente se apaixona inconscientemente pelo defeito do outro, porque o outro é a sobra do que eu não tenho. Só que, claro, aquele defeito aciona os meus medos, porque é a denúncia da minha falta ou é a denúncia do meu excesso. Sabe? Aquela esposa que é devagar, que cada vez que entra no carro, faltou a mamadeira do neném. Aí não sei, a chave, não sei o quê. E aquele marido se estressa, briga, pavio curto, ele já estraga a viagem, ele já estraga a festa que ia acontecer, o aniversário que ele ia. Meu Deus, por que ela é assim? Você se apaixonou por isso. Porque ela tem um sossego, o descanso, a leveza que você não tem. Agora, isso que você tem como defeito dela é que denuncia esse nervosismo que Jesus quer curar. Porque é isso que faz você ter dor nas costas, dor na coluna, dor no estômago, dor de cabeça, não consegue dormir direito. Se ela não está ali para denunciar isso, Jesus nunca vai curar, porque fica escondido. O cônjuge, muitas vezes, o defeito do cônjuge é o exame de contraste para trazer para fora o que Jesus quer curar. Eu não sei se estou... Foi claro, eu estou entendendo certinho. E quando os dois é bravo? Pronto, vamos lá. Aí dá facada. Mesmo os dois sendo bravos, eles têm braveza diferente, eles não ficam bravos pelas mesmas coisas. Sim. Então, o que eu faria, um conselho assim, prático, é estude esse cônjuge, estude o seu marido e começa a trabalhar apoiando e valorizando e encorajando aquilo que ele tem. Porque a nossa forma de pensar sempre está na falta. Eu tento toda hora mostrar para minha esposa o que falta nela. E quanto mais eu lembro ela o que falta, mais falta, porque eu fortaleço o defeito. E eu estou toda hora querendo mostrar para ela o erro dela. Porque se eu mostrar, quem sabe, ela abre o olho e muda. E quanto mais eu mostro defeito, mais eu fortaleço aquilo. A gente entra no engano. Dizer, cara, eu preciso mostrar mais, porque ela não está vendo. E eu não consigo imaginar que eu fortaleça aquilo que eu queria eliminar. Sabe? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar assim, um ciclo de engano. Pega uma pessoa que sofreu abandono. De criança, ela sofreu abandono,
foi abandonada por pai, por mãe. O que ela tem, de certa forma, essa marca consciente ou inconsciente do abandono, de quem o amava. O que acontece? Vamos imaginar o homem, que seja um homem. Agora ele encontra uma pessoa, uma moça que casa, que ele amou, ele se apaixona, ele começa, não casa, vai namorar, encontrou a pessoa que ele ama, o que ele faz? Ele cria uma dinâmica relacional de sufocamento, de possessão. Por quê? Porque é uma garantia que ele não vai perder. Uhum. É uma garantia que ele não vai fugir. E de tanto ele fazer isso, mesmo que a outra parte ame, uma hora, para poder ter sobrevida ao oxigênio que ela faz, ela vai embora. Aí sabe o que ele acredita? Segurei pouco. Chega próximo. Potencializa o erro chega dele. Próximo, ele segura mais. Então, quanto mais foge, mais ele acredita que ele segurou pouco. E mais ele perde. Enquanto ele não tem uma leitura de si sobre isso. Então, nossos ciclos de engano acontecem assim. E a gente está sempre tentando mostrar para o nosso cônjuge o defeito dele para ver se ele muda. E a gente fortalece porque nossa mentalidade está apoiada na falta. O pastor Jean está aqui, ele gosta de levantar uma palavra quando Jesus diz assim para os seus discípulos: vós dizeis, faltam 4 meses para a ceifa. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vê que os campos estão prontos. Quando Jesus diz para os seus discípulos, vós dizeis, o que ele está falando? Isso é um pensamento de vocês, é uma linha de raciocínio de vocês. Isso nunca teve na minha mente, no meu coração. Vocês dizem, faltam 4 meses para a ceifa. Vem para cá. Venha onde eu estou. Sabe como é que eu vejo? Os campos estão prontos. Ele está dizendo, vocês têm uma mentalidade apoiada na falta. A minha mentalidade é apoiada no que já tem, mesmo que não chegou ainda. Porque se eu estou apoiado que não tem, naquilo que tem, eu aciono a gratidão. E a gratidão é que é a matéria-prima da multiplicação. Jesus não pediu para o Pai multiplicar os pães. Ele deu graça. E onde tem gratidão, o pão multiplica. O contrário é verdadeiro. Uau. Onde tem gratidão, tem a murmuração, e a murmuração diminui. Você reclama do carro, ele estraga mais. Você reclama do salário, ele dá menos. Você reclama da sua esposa, ela piora. Então a gente está sempre tentando mostrar para o cônjuge o defeito. Se a gente tiver uma dinâmica de fortalecer o que tem, por um milagre, princípio espiritual, você vai atraindo o que falta. Então, dê uma estudada no seu cônjuge. Ele tem uma maneira de ser diferente da sua, inclusive na sua vida relacional com Deus. Por exemplo, já que essa pergunta veio da mulher, tem algumas esposas que elas, sem perceber, consciente ou não, elas comunicam para o marido que elas têm Deus e o marido não tem. Elas comunicam para o marido que ela tem espiritualidade e o marido não tem. E sabe por quê? Porque o marido não tem uma maneira de se relacionar com Deus como é a dela. Então ela julga que o marido não tem. Então o que acontece? E o marido acredita que ele realmente não tem Deus. Por quê? Ela toda semana ela sonhou, teve um sonho, teve uma visão, Deus mostrou, Deus disse, Deus falou. Cara, ele nunca viu nada, nunca escutou nada. Ele pensa, se eu não estiver no inferno já tá bom. Entendeu? Só que se separar hoje, os filhos caem com ele, não com ela. Às vezes, sabe, isso não é espiritualidade, isso é espiritualismo. Entende? Não é espiritualidade, isso é espiritualismo. Então, por quê? Porque as pessoas às vezes têm uma maneira diferente. Eu mesmo como pastor, como liderança na igreja, eu já experimentei isso. Muitos pastores e líderes, não precisa ser o pastor líder na igreja, experimente isso. Você tem aqueles irmãos que choram, que roda, que arrepia e que tal. E você tem aquele irmão que tem a unção do cabo de vassoura, ele nunca caiu, não corre uma lágrima. Você, de repente, rola uma crise, rola uma dificuldade. Você está numa situação vulnerável que você precisa de um apoio. Irmão, aquelas juras de amor vão embora. O irmão do cabo de vassoura fica ali para te apoiar. Talvez, sabe, vou citar um exemplo básico. Um pai morre, 5 irmãos. 5 irmãos. Aí aquela choradeira, os 4 irmãos, meu pai morreu, agora eles querem comprar o caixão de ouro, porque o pai não sei o quê. E tem aquele irmão assim, não, gente, isso é em 10 vezes.
tem que pagar esse caixão depois. Não, porque você não ama o pai, porque você nunca considerou. Esse caixão tem que ser de ouro, o pai merece, depois nós pagamos. Blá, blá, blá. Irmão, passa o enterro, sabe quem vai pagar aquele caixão? Aquele que não ama. Assim, então, assim, às vezes a gente julga a forma do outro se relacionar. A espiritualidade, ela é um campo relacional. Então, assim, procure conhecer o seu marido, aquela coisa boa que ele carrega, aquilo ali. E quando você vai tecendo alguns elogios, valorizando aquilo, ele vai sendo encorajado e você aciona uma lei espiritual que atrai o que falta. Isso, obviamente, nós estamos falando de uma coisa só. Não estamos resolvendo um problema conjugal aqui numa fala, num diálogo, mas é um elemento importante. E um trabalho de formiguinha. Pronto. Diário. Plantando. Foi 15 minutos de resposta. Outra pregação. Isso que ele falou que é simples. Outra coisa importante é você entender a lei da semeadura. Sabe quando Jesus disse assim, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Então, a frutificação está a partir de que o grão que foi plantado, ele morre. Sabe quando ele morre embaixo da terra, que a terra já está tempo lá, a terra não dá sinal de nada, de repente, depois de um tempo morreu, ele brota. O que acontece? Eu estou com a minha esposa, eu ajudo a minha esposa, eu compro, eu lavo, eu limpo, ajudo a ajudar, tal. De repente, a minha esposa vem e gera uma reclamação. E uma reclamação que dá aquela desnudada na gente, aquela coisa assim que pega um gatilho de medo da gente alguma coisa, e a gente, para não deixar a nudez ficar exposta, a gente avança para cima, vai tapar a nudez como? Destapando a nudez do outro. Por isso que o último versículo antes da queda é: ambos estavam nus e não se envergonhavam. Depois da queda, um começa a desnudar o outro. Então, se você quer viver depois da queda, desnuda. Se quer viver antes da queda, a mesma graça que te cobre, cobre o outro. Aí, ela me põe numa situação, padre, o que eu faço? Ah, tá certo. Eu realmente não fiz isso, mas olha, eu arrumei a geladeira para você, eu arrumei tal coisa, eu limpei tal coisa. Tudo isso eu fiz. Só que eu comecei a destapar a minha semente. Ela não morre, eu não tenho colheita. Eu sofro duas vezes. O sacrifício de semear, porque eu fiz, e o sacrifício de não colher, porque eu destapei. Deixa a semente morrer. Porque ela vai brotar. Mergulhe o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias achará. Não fica com uma lupa querendo acompanhar o processo, porque isso é um milagre. Depois de um dia você acha. Então, essas coisas, por exemplo, não destapar uma semeadura na vida do cônjuge. Cara, mas é difícil, porque a tua justiça própria grita, meu. Ou às vezes você faz 5 coisas. Ela vem reclamar de uma. Pô, só tem uma maneira de me defender. Mostrar as 5 que eu fiz. Joga tudo na cara dela. Cara, e é verdade, e aquilo é legítimo, é verdadeiro, a minha justiça própria grita, só que o que fede para Deus não é o pecado, é a justiça própria. Está escrito em Isaías. Então, assim, são esses níveis de morte, de compreensão, avança muito. Agora, claro, uma pessoa que está ouvindo isso agora, que já está com o coração ferido, machucado, pode ter uma leitura diferente, eu vou entender, cada um recebe na proporção que está. O que a gente está falando aqui também não são de coisas que a gente transformou em pregação, não. São coisas que a gente persegue vivê-las. Derrapa, sim, mas persegue. Eu acho que foi isso. Tá bom. Não precisava ser só isso. Nosso próximo convidado já está ali. Nossa. Pronto, então nosso querido já está ali. Tem que fazer parte 3, 4, 5. Nós devia ter dado rec a hora que você chegou. Porque nós tínhamos 1h50 de programa, tá vendo? Mas é a porção que Jesus tinha. É isso. Mas eu achei legal porque tanto eu quanto o Vona, a gente veio com uma ideia e Jesus levou para outra. A gente veio com, não, vamos continuar ali no relacionamento porque foi muito legal o primeiro. A gente fala mais sobre isso. E Jesus trouxe Jesus conduziu para um outro lugar.
com algo até mais denso, né? Algo... Quem sabe o Senhor não estava nesse momento aqui, trazendo o fundamento para viver o que foi falado lá. Sim. Porque sem maturidade e crescimento, você não responde para aquelas coisas, né? Exatamente. Quem sabe? Exatamente. Glória a Deus. Para nós o episódio teve 1h50 quase. Foi maravilhoso, glória a Deus. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Pastor. Quem sabe daqui um ano você volta mais uma pra gente fazer a terceira antes, parte. Né? Fazer o próximo quadro, alguma coisa o senhor tem que estar. E então, vamos marcar para daqui mais uns 2 meses, a gente vai lá. O quadro não tem nem nome ainda, a gente precisa de um nome, Gatinha. Para fazer o nosso quadro, a gente vai lá na casa do Juscelio com a Lulu e a gente vai falar mais sobre relacionamento. Eu não sei, eu preciso de um nome para esse quadro. Calma, galera, vai ter. Vai acontecer. Logo. Então é isso. Gente, então eu também deixo eu agradecer. Por favor, fala da sua plataforma mais uma vez. Da plataforma Casa Real. Isso. Bom, temos uma plataforma online recorrente, né? Não é um curso, é uma plataforma. Não sei se pode falar isso aqui, mas é a forma que eu consigo explicar, porque eu não tenho linguagem técnica. É um tipo de uma Netflix. Sim. Nós temos lá muitos seminários, muitos cursos, muitos conteúdos. Eu faço uma mentoria online ao vivo. Toda semana é uma mentoria coletiva. Às vezes a gente abre para pergunta, mas é quase não. Nós temos um grupo, né, um grupo de Facebook dentro da plataforma, que a gente tem as demandas dos alunos lá e a gente então traz as mentorias. E uma vez por semana também, ao vivo, eu faço uma coisa chamada Foco na Palavra, que eu sou apaixonado. Eu vou lendo versículo por versículo e a gente vai aprendendo a ter uma lente junto. Como perceber as coisas das Escrituras. Não é só saber o que Deus disse, mas saber o que Ele queria dizer quando disse. Legal. Porque a Bíblia te convida a conhecer o autor. Né? E depois que você vai conhecer o autor, você lê ela tudo de novo, é outra leitura. Então, e a gente é algo muito gostoso. Nós temos, toda a minha casa está envolvida, temos muitos cursos, séries, é muito conteúdo ali dentro, e é uma plataforma recorrente, chama-se Casa Real. Vamos colocar na descrição aqui para o pessoal acessar direto. Família Casa Real, acho que cara, quando passa para essas questões... Ela fica aberta o ano todo, dá para entrar, se eu entrar agora, já tem um monte de conteúdo lá, como que é? Tem tudo, obviamente, inclusive, né, tudo que já está lá dentro. Quando você entra, como eu falei, é como Netflix. Sim. Nesse momento, que dia que vai rodar isso aqui, você já sabe? Já. Dia 20? Deixa eu pegar certinho. Cadê aqui? Dia 22. Então, tá, eu esqueci. Jean, pega aí com eles, vê se dá tempo de dizer. Dia 28, 29, 30, 31 e dia 1º, agora, final de janeiro, 1º de fevereiro, nós vamos estar ministrando um seminário online sobre casamento, e ali nesse seminário nós vamos abrir oportunidade para as pessoas se inscrever na Casa Real. Tem uma semana de hoje que está no ar, tem uma semana para a galera. Ela já está fechada, a inscrição está fechada, a gente vai abrir, e 7 dias abertos a gente fecha de novo e mergulha com as famílias que entram ali. Legal. É algo muito, muito, muito bom mesmo, aquilo que a gente acumulou de aprendizado e vivência com mais de 25 anos de ministério está ali dentro. Que dia que é, gente, sabe? Não, mas não tem problema não. Depois o pessoal pega. A gente coloca no link. O link vai estar na descrição. Então, pronto. Lá vai ter a data, então... E é isso, gente. Obrigado por esse convite mais uma vez. Eu me sinto muito, muito, muito à vontade no meio de vocês. Que bom. Então, é uma liberdade muito gostosa. A gente agradece. Valeu, pastor. Gente, muito obrigado você que ficou até aqui. Se inscreve nesse canal, compartilha esse podcast aqui. Lembra aquele teu amigo que falou assim, cara... Tenta mastigar isso aí. Ele precisa ouvir junto comigo. Aí você vai e assiste com ele agora de novo. E deixa o like, faz tudo aquele monte de coisa que o YouTube quer que você faz, porque é bom pra gente, o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Então é isso. E fica ligado nas redes aí, porque tem muita coisa acontecendo. Exato. Amém. Valeu, galera. Tchau, tchau.